Cristal enfrenta Encantor. Bem, você pode aproveitar esse breve momento antes de começarmos a falar para se inscrever no canal e curtir este vídeo. Com isso, você pode ajudar a produzir mais vídeos. Episódio de hoje: Cristal enfrenta Encantor. Bem, estamos falando aqui da segunda edição da revista Dazzler, a revista original da personagem que aqui no Brasil ficou conhecida como Cristal. Essa história foi publicada em 1979 nos Estados Unidos e aqui no Brasil ela saiu em 1982 na revista Heróis da TV número 35, uma revista que também trouxe a primeira história da primeira edição da revista da Cristal. Então era uma empacotada, né, como se fosse uma sequência de histórias aqui no Brasil. Na capa original a gente vê a Encantor. Ela está lançando alguma magia sobre a Cristal, que ao mesmo tempo está disparando um raio de luz em direção a um globo luminoso, e isso se passa em uma discoteca. Sendo que, para quem assistiu o vídeo anterior, sabe que a Cristal ela foi criada como uma cantora de discoteca. Estamos falando aqui do final dos anos 70. Bem, mas o que a Encantor foi fazer na discoteca porque está atacando a Cristal? Bem, a história começa com a Cristal no camarim. Alison Blair está se maquiando, colocando uma maquiagem que simula uma máscara azul no seu rosto. É um tipo de maquiagem que lembra muito a que a banda de rock Kiss utiliza, né? Os seus integrantes eles usam também as pinturas faciais. Então a Cristal utiliza uma pintura azul que funciona também como uma máscara, que é bem conveniente para uma cantora que também acaba operando como super-heroína. O título da história original é Where Demons Fear to Dwell, né? Onde os demônios temem habitar. Bem, então ela está se preparando para um show, como parece, né? E um show, é interessante esse show, porque por causa dos convidados. Se você observar o quadro que mostra a multidão na discoteca, está lotada aqui, você percebe, olhando para a parte esquerda do quadro, um pouco ao centro, você percebe ali o Logan, o Wolverine, a Ororo Munroe, a Tempestade, né, não tem como não notá-la ali, né, com os seus cabelos brancos e a sua tiara. Em frente à Tempestade, mas de costas para a gente, né, está o Colossus, né, Piotr Nikolaevich Rasputin. Se você olhar um pouco para a esquerda do Wolverine, a nossa esquerda, né, você vê o Tony Stark, Homem de Ferro. Um pouco abaixo, no canto inferior esquerdo, tem o Coisa do Quarteto Fantástico ao lado do Tocha Humana, né, o Johnny Storm. Um pouco mais para a direita, a gente vê ali o Peter Parker. Peter Parker e ao lado dele o Fera, né, que está ali com a sua pele azul sem nenhum problema, porque o Fera, a identidade dele é pública, né, depois que ele se tornou membro dos Vingadores. Ele já não passou a esconder a sua identidade. Ao contrário do Noturno, que utiliza um holograma quando está em público. Então, tem X-Men, tem Vingadores e tem o Homem-Aranha aí no meio da multidão para assistir o show da Cristal. Aí tem uma coisa interessante, você vê que tem um balãozinho ali, alguém está cochichando, né? Shhh, eu acho que ele é o Lou Ferrigno, se referindo ao Colossus, né? Porque ele é grande, forte. O Lou Ferrigno é o ator que interpretou o Incrível Hulk na série de televisão dos anos 70. Então
também que é da Marvel. Bem, acontece o seguinte, né? Vamos resumir aqui. Na edição anterior, houve um teste vocal, né, para selecionar uma cantora. A Encantor resolveu descer para Midgard, né, uma deusa, tinha tanta coisa para fazer lá em Asgard, ela resolveu que iria ser cantora na Terra. Só que quem foi selecionada foi a Cristal, a Alison Blair. A Encantor, né, ela ficou furiosa e jurou vingança. Né? Então, nossa, é um negócio terrível, né? Isso. Não é só coisa de deusas, né? Na verdade, isso acontece, infelizmente, na vida real. Né? No cenário artístico, já houve verdadeiras tragédias entre pessoas disputando posições. Bem, e aqui então a Encantor, ela aparece nos bastidores, ela quer acabar com o show da Cristal. Então ela usa a magia dela para fazer alguma coisa. Né? E aí o Homem-Aranha, que está nesse momento com a Mary Jane Watson, o Peter Parker, está ali dançando com a Mary Jane, o seu sentido de aranha dispara e ele detecta alguma ameaça naquele local, que se refere a Encantor. Mas quem é Encantor? Primeira coisa, né? Quem é Encantor? De onde é que ela veio? A Encantor ela apareceu pela primeira vez em 1964 na revista Journey into Mystery, número 103. Essa é a revista onde o Thor estreou. O Thor da versão da Marvel. Porque a Marvel não criou o Thor é da mitologia nórdica. Na verdade, isso foi uma jogada fantástica do Stan Lee e Jack Kirby. Pegaram um personagem que não tinha direitos autorais. Se apropriaram do Thor e toda a mitologia nórdica e começaram a produzir uma revista. No caso, ele não tinha uma revista própria, né? A Marvel tinha limitações de impressão, porque ela dependia da sua concorrente, a DC Comics, para poder imprimir as revistas. Então, ela tinha que reaproveitar títulos. Então, por isso que o Thor ele apareceu nessa revista Journey into Mystery. E ficou assim durante um bom tempo, até ele poder ter a sua própria revista com seu nome, né? The Mighty Thor, o Poderoso Thor. Então aqui nós vemos na capa dessa revista, né? Can Mighty Thor defeat two of the strangest super menaces of all time, né? Poderá o poderoso Thor derrotar dois dos mais estranhos, duas das mais estranhas super ameaças de todos os tempos. E aí são apresentados dois personagens, né? A Encantor e o Executor. Vamos ver qual que é o contexto dessa história. Bem, aconteceu o seguinte. O Odin, né, o pai de todos, estava preocupado com seu filho Thor, porque o Thor havia se apaixonado por uma mortal, a Jane Foster. E ele queria acabar com esse romance. Né? E o Odin tentou acabar uma vez com esse romance, mas não conseguiu tirar, né, a Jane do coração do Thor, que nessa época ele estava amaldiçoado pelo próprio pai, Odin, para poder ter uma lição de humildade. Ele tinha a identidade do Dr. Donald Blake. Bem, o Loki, meio-irmão do Thor, aproveitando a oportunidade, sempre para sacanear o seu irmão, né, para conspirar contra ele, se aproveitou disso e ofereceu-se para ajudar Odin. Né? Ele deu uma ideia para Odin, chamar a Encantor. Né? A ideia do Loki foi a seguinte, né? Para poder tirar a Jane Foster do coração do Thor, eles tinham que colocar uma outra mulher no caminho. Né? Uma mulher que fizesse o Thor esquecer a Jane Foster. Né? E aí o Odin concordou. E parecia que o Odin conhecia a Encantor e sabia dos seus poderes de sedução. E aí o Loki então vai encontrar a Encantor. E aí que nós a conhecemos. Né? Encantor é uma deusa nórdica, uma feiticeira. E que ela tem, né, uma habilidade especial. Né? Ela consegue fazer, né, deuses imortais se apaixonarem por ela. Né? E aí o Loki então a chama para isso. Né?
para usar a sua beleza para fazer o deus do trovão se apaixonar por ela e assim esquecer da Jane Foster. Mas é claro que o Loki também tem um plano. Ele quer tirar o Thor do caminho dele, né, para ele poder suceder Odin no trono de Asgard. E é claro que a Encantor sabe que o Loki odeia o Thor, né, mas ela quer conquistar o coração dele, né. E aí ela concorda em ajudar o Loki. Bem, a Encantor vai para a Terra, né? E aí ela vai uma loja de roupas ali para escolher um figurino para se parecer com uma mortal, né? Com uma humana comum. E vai chamando a atenção por todos os lugares onde ela passa até chegar no hospital onde trabalha o Dr. Donald Blake. E o Dr. Donald Blake está ocupado ali, ele nem dá, na verdade, atenção, ele nem olha para a Encantor quando ela chega, né? Mas ela não desiste de chamar a sua atenção, né? Assim que a enfermeira sai da sala, a Encantor tira o seu casaco, né? E ela mostra a sua mão para o Dr. Donald Blake, né? Inventando que está com uma alergia, só para que ele olhe para ela, né? Ele nem ergue os olhos, né? Olha para as mãos e vê que não tem nada errado, né? E aí a Encantor começa a apelar, né? Aí ela se joga nos braços do Dr. Donald Blake e tenta usar a sua beleza enfeitiçada para seduzi-lo. E nessa hora que chega a Jane Foster, abre a porta e vê aquela cena, a Encantor agarrada ali com o Dr. Donald Blake, né? E aí ela bate a porta e sai, aí o Donald Blake sai correndo atrás da Jane Foster e deixa a Encantor para lá. Ela fica atônita, porque ela não entende como que alguém conseguiu resistir aos encantos dela. E aí ela vai pedir ajuda. Ela vai em busca do Executor. O Executor, que é um guerreiro asgardiano que é apaixonado pela Encantor e que faz qualquer coisa por ela. Qualquer coisa que a Encantor pediu, o Executor faz. Porque assim, o Executor ele quer que a Encantor se entregue a ele. Esse é o objetivo dele. Então ele concorda com qualquer coisa que ela peça. E aí, o que a Encantor quer? Que o Executor se livre da Jane Foster. E aí ele vai para a Terra atrás da Jane Foster. Bem, o Executor ele encontra a Jane Foster e usando o seu machado místico, ele manda ela para um outro local, isolado, longe, né, do Dr. Donald Blake e, consequentemente, do Thor. Mas o Thor aparece, né, e entra em batalha com o Executor. O Executor percebe que não conseguirá vencer o Thor numa luta e ele faz uma proposta, que ele pode devolver a Jane Foster desde que o Thor entregue o seu martelo. Lembrando que nesse momento aqui da vida do Thor, se ele ficar mais de um minuto longe do martelo, ele volta a ser o Dr. Donald Blake, que é manco. E aí está sem seus poderes. Mas o amor do Thor pela Jane, né, é mais forte que isso, e ele resolve entregar o seu martelo. E aí ele entrega o martelo, ele resolve fazer isso, o Executor traz a Jane de volta, o Thor ele cumpre o combinado, entrega o martelo para o Executor, só que o Thor na verdade também sabia do seguinte, né, uma coisa que o Executor esqueceu. O seu martelo é encantado, né, e nele está inscrito, né, que aquele que for digno, aquele que erguer esse martelo, né, se for digno terá o poder de Thor. O que não é o caso do Executor. O martelo cai no chão, o Executor não consegue erguê-lo. Só o Thor pode erguer o martelo, né? E aí o Executor percebe que foi enganado. E aí a Encantor ela aparece furiosa, porque o Executor não cumpriu com o combinado. Não era para trazer a Jane Foster de volta.
A Encantor, ela usa sua magia para começar a transformar o corpo do Executor, transforma os pés deles em pedra, as mãos dele em galhos de árvore. E aí o Executor pede socorro pro Thor. Olha a situação, né? Ah, e aí a Encantor acha que assim, o Thor não pode desafiá-la, né? E aí ela tenta transformar o martelo dele numa serpente. E não consegue, porque a magia do martelo do Thor, do Mjolnir, é muito mais poderosa do que a magia da Encantor, né? E aí a Encantor aí percebe que ela não pode enfrentar o Thor, né? E enquanto a Encantor ela deixou sua atenção diante do Executor, ele começa a voltar ao normal. E aí o Thor usa o seu martelo encantado para bani-los novamente para Asgard. E aí os dois, a Encantor e o Executor, são banidos de volta, né? Eles vão num redemoinho pela ponte do arco-íris, a Bifrost, rumo a Asgard. E aí acaba, né? Aí essa é a estreia da Encantor, né? Mas a Encantor, ela tentou novamente, várias vezes, né, seduzir o Thor e não conseguiu. Então, dessa vez ela acabou cruzando o caminho da Cristal e ela lançou um encantamento que fez a Cristal envelhecer rapidamente. E aí a Cristal, ela desesperadamente percebendo que o globo, né, o que estava fazendo ela envelhecer era o globo luminoso da discoteca, que foi enfeitiçado pela Encantor. E aí ela reúne as suas últimas forças e ela converte todo o som disponível ali em luz e ela destrói o globo. E aí isso surpreende a Encantor, que não esperava que aquela mortal pudesse desfazer o encantamento de uma deusa asgardiana. E aí a Cristal volta ao normal, ela rejuvenesce e ela vai começar a lutar ali contra a Encantor. E aí começa um alvoroço, né? Aquilo assusta o pessoal que está na discoteca. E os heróis que estão no meio da multidão correm para o banheiro para se trocar. Aí quando o Homem-Aranha e Peter Parker chegam no banheiro, todos, né, os compartimentos ali estão fechados, todo mundo trocando de roupa para vestir seus uniformes de combate. Vingadores, X-Men e o Homem-Aranha, coitado, fica por último. E aí a Cristal já coloca os seus patins e vai encarar a Encantor, mas não está sozinha, né? Porque os seus convidados ali especiais, eles aparecem, né? Quarteto Fantástico, na verdade só o Tocha Humana e o Coisa, Homem-Aranha, X-Men e Vingadores. Bem, mas a Encantor, ela com a sua magia invoca criaturas, né, de Asgard, monstros, trolls, para enfrentar esse pessoal e ela ficar sozinha com a Cristal. Mas e a Encantor, ela reserva o monstro mais poderoso de todos ali para lançar contra a Cristal, que invoca novamente os seus poderes, né, mutantes de converter som em luz e consegue derrotar esse monstro com uma rajada de luz devastadora, né, mostrando que ela pode encarar uma deusa asgardiana. Aí acontece que a Encantor, ela percebe que não vai conseguir se vingar naquele momento, ela resolve fugir e deixar sua vingança para uma outra ocasião. E aí então ela se teleporta de volta para Asgard, levando todas as criaturas que ela havia invocado. Aí eles aparecem, né? E o Homem-Aranha, né, ele vai ali amparar a Cristal, que ficou meio fraca porque usou quase todo o seu poder. Depois disso, a Cristal, ela vai procurar um empresário, porque ela quer um contrato, né? Ela quer um contrato com uma gravadora, mas o cara não quer nem receber ela, né? Não quer nem ouvi-la cantar. Mas os seus amigos, os amigos da Cristal, aparecem ali para dar uma forcinha. Então, Vingadores, Homem-Aranha e X-Men arrebentam a janela do prédio ali, do escritório do empresário,
e eles meio que pressionam ele a ouvir a Cristal cantar, né? Aí ela se prepara ali, né? Todo mundo senta ali para ouvir. O Homem de Ferro ele dá uma ajudinha com o seu raio defletor. A Cristal começa a cantar. Infelizmente, né, os quadrinhos não têm trilha sonora, só pode imaginar qual seria a voz dela, né? Interessante, né? A Cristal ela ainda não apareceu numa produção própria dela, né? É uma personagem que ainda tem potencial para aparecer, seja na TV ou cinema, pela Marvel, né? Precisamos de uma voz para ela, nós não temos, né? Só na imaginação. Mas aí ela canta e usa seus poderes para fazer os efeitos visuais ali e o empresário resolve contratá-la. Então a Cristal termina a sua segunda edição com um contrato para ser cantora. E aí se encerra, né, a segunda grande aventura da Cristal, né, ainda com auxílio de outros personagens Marvel, né, nesse primeiro suporte aí para conseguir se lançar como uma protagonista. Se você quiser acompanhar as próximas aventuras, assista os próximos vídeos.